Olá, amigos do YouTube, sejam muito bem-vindos a mais um momento de oração, a oração da meia-noite. Aqui, pastor Heber Ramos. Mas antes de orarmos juntos, permita-me fazer um convite especial. Respire fundo e aquiete a alma. Em meio à correria da vida, é fácil nos distrairmos com os sons do mundo e esquecemos que Deus ainda fala. E que Deus nos chama para ouvir com o coração. Jesus, em Mateus 21, do 28 ao 32, ele conta uma parábola que confronta não apenas atitudes, mas intenções ocultas. Ele fala de um pai com dois filhos. Ao primeiro, o pai diz: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho responde: Não quero. Mas depois, arrependido, foi. Ao segundo, o pai faz o mesmo pedido. Este responde: Sim, Senhor, mas não foi. E então Jesus pergunta: Qual dos dois fez a vontade do Pai? A multidão respondeu com facilidade: O primeiro. Mas Jesus não parou por aí. Ele revelou algo chocante: que os publicanos e as prostitutas estavam entrando no reino antes dos religiosos. Por quê? Porque creram, se arrependeram e mudaram. Jesus está dizendo: não basta parecer obediente por fora. Deus vê o coração. A verdadeira obediência pode começar mesmo depois de um não. Imagine um silêncio desconfortável entre os ouvintes de Jesus naquele momento. Ele não estava apenas contando uma historinha com lição de moral. Ele estava expondo o coração dos que achavam que estavam certos diante de Deus, mas viviam apenas de aparência. Aqueles que diziam sim, Senhor, com os lábios, mas nunca obedeciam de fato com a vida. Hoje, essa mesma advertência ecoa para nós. É fácil aparentar fé. É fácil estar na igreja, compartilhar versículos, usar a linguagem certa e ainda assim viver em rebelião silenciosa. Viver dizendo sim com a boca, mas não com as atitudes. Postar sobre Deus e ao mesmo tempo ignorar a voz dele quando chama para algo que exige renúncia, mudança, arrependimento. Jesus está ensinando que o Pai se alegra mais com o coração que, mesmo depois de resistir, decide obedecer, do que com um discurso bonito, vazio de frutos. Deus não busca performance religiosa. Ele busca verdade interior. Talvez você se identifique com o primeiro filho da parábola. Talvez já tenha dito não a Deus com a sua vida. Talvez tenha se afastado da vontade dele por medo, por feridas antigas, por desejos mal resolvidos ou simplesmente por achar que era tarde demais. Mas aqui está uma boa notícia. Seu primeiro não precisa ser sua palavra final. O evangelho é para os que erraram, para os que falharam, para os que resistiram, mas decidiram voltar. Deus não cancela aqueles que demoram a obedecer. Ele honra que se levanta e diz: Pai, eu estava errado. Quero voltar para casa.
Ele valoriza quem chega depois. Porque o que importa não é quando você chegou, e sim que você chegou. O coração arrependido move o céu. O passo sincero na direção certa, mesmo tardio, é recebido com festa. Esse é o Deus que nos ama. Ele não envergonha os atrasados, ele abraça os que voltam. A mensagem de Jesus é clara. O reino de Deus não está reservado para os que parecem santos, mas para os que arrependem de verdade. Em Mateus capítulo 7, 21, ele reforça essa ideia. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Isso é profundo. Jesus está nos dizendo que fé não é teatro. Não se trata de discursos, mas de decisões. Não é sobre levantar as mãos no culto, mas sobre o que fazemos com elas fora dele. É no secreto, nas pequenas escolhas, no perdão que oferecemos, na obediência silenciosa, no amor ao próximo, mesmo quando é difícil, que mostramos quem realmente somos. O segundo filho disse sim, mas não foi. Quantos hoje vivem esse mesmo engano? Palavras bonitas, intenções vazias. Deus nos chama para um cristianismo autêntico. Aquele que é vivido quando ninguém está assistindo. Aquele que não depende de palco, mas de entrega. Tire um momento agora. Respire. Diante de tudo isso, faça uma pergunta honesta a si mesmo. Qual dos dois filhos reflete melhor minha vida hoje? Talvez você esteja cansado por ter falhado. Talvez já tenha dito não muitas vezes. Talvez tenha preferido os seus próprios caminhos, evitado a vontade de Deus por medo do que teria que deixar para trás. Mas a esperança, o amor de Deus não está preso ao seu passado. A misericórdia dele não expira após seus erros. A beleza do Evangelho está justamente nisso. Você pode ter dito não ontem e ainda assim dizer sim hoje. O Pai continua esperando. O campo ainda está aberto. O convite ainda está de pé. Deus não está buscando perfeição, ele está buscando rendição. Voltar nunca é humilhação, é sabedoria. Dizer sim agora, mesmo depois de ter falhado, é o primeiro passo para viver algo novo com Deus. Deus não está à procura de cristãos com apenas parecem espirituais. Ele busca corações que desejam ser transformados de dentro para fora. Jesus nos alerta sobre um tipo de espiritualidade rasa, superficial, aquela que se contenta com aparências, que se alimenta de elogios, que foge do quebrantamento. Há pessoas que vivem fantasiadas de fé, sabem falar como crentes, se vestem como crentes, agem como crentes, mas no íntimo não há entrega. A vida está desconectada da palavra. A obediência não existe. O arrependimento é ausente. Mas Jesus não nos chama para uma fé performática. Ele quer formar em nós uma fé firme, profunda, corajosa. Uma fé que floresce no secreto,
que continua mesmo quando ninguém aplaude, que obedece mesmo quando custa. Se você percebe que tem vivido de aparência, ainda há tempo de mergulhar fundo. Deus não te rejeita. Ele te convida para viver algo real, verdadeiro e transformador. Jesus também falou sobre sementes que não frutificam porque foram sufocadas pelos espinhos. As distrações da vida, a ansiedade, a sedução do sucesso, a busca por coisas que parecem urgentes, mas que tiram o foco do que é eterno. Quantas vezes isso acontece conosco? Começamos com entusiasmo, mas aos poucos somos vencidos pelas preocupações. Os desafios financeiros, os sonhos não realizados, os desejos por reconhecimento, os medos silenciosos, tudo isso pode sufocar a palavra que Deus plantou em nós. É por isso que precisamos de um coração como a boa terra, quebrantado, ensinável, disposto a crescer. Não basta ouvir a palavra, é preciso lutar para guardá-la, nutri-la, proteger o que Deus está construindo em nós. Se algo tem sufocado sua fé, peça hoje para Deus limpar o terreno. Ele sabe arrancar os espinhos e recomeçar em você. Ele transforma corações cansados em campos férteis. Vamos orar, vamos buscar a Deus e vamos clamar ao Senhor. Senhor, aqui estamos. Não queremos mais viver de palavras vazias, de promessas quebradas, de aparências religiosas. Queremos viver uma fé que transforma, que molda atitudes, que floresce mesmo em dias difíceis. Tira de nós a superficialidade, o orgulho, o medo de obedecer. Arranca os espinhos que nos distraem, as raízes rasas que não resistem à provação. Que a tua palavra encontre espaço verdadeiro em nossos corações. Que ela não seja arrancada, nem esquecida, nem sufocada, mas que cresça firme, viva, constante. Faz-nos como o primeiro filho da parábola, que mesmo dizendo não, voltou com sinceridade e fez a vontade do Pai. Dá-nos um coração arrependido, mas também decidido. Um espírito ensinável, uma vida que diga sim a Ti todos os dias, não apenas com os lábios, mas com os passos, com as escolhas, com o testemunho. E que ao final de tudo, sejamos encontrados como aqueles que não apenas ouviram, mas obedeceram. Senhor, abençoa o meu irmão, a minha irmã, nesta manhã, nesta oração de madrugada. Esses irmãos que estão acompanhando, meu Pai, estas orações, abençoe. Abençoe pelo teu poder, pela tua graça e pela tua glória. É o que eu te peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, se esta oração falou ao seu coração, escreva aqui nos comentários. Coloca aí amém, aleluia, muito obrigado, Senhor. Eu recebo essa palavra e deixe Deus tocar na sua vida. Se você ainda não é um inscrito, se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações, deixe o seu like e comente. E compartilhe esta palavra, compartilhe esta oração. E vamos juntos alcançar mais pessoas.
Muito obrigado, que Deus te abençoe. Fique com Deus e um forte abraço. A paz do Senhor Jesus. Amém.